Olá, meus amigos, aqui é Cleron Darilho. Dessa vez não trago notícias, eu vou falar de um quadrinho que eu sou muito fã. É um quadrinho independente que tem lá nos Estados Unidos chamado Coming America. É um quadrinho, né, que segue a história nos Estados Unidos de super-heróis, mas tem um desenho meio estilo anime e mangá. E tá fazendo sucesso até no Japão. No Japão tá adorando também, inclusive cosplayers fazendo cosplay dos personagens, né? Eu sigo o quadrinho desde o volume 3 e mais pra frente consegui os volumes 1 e 2. E ele já está no volume, indo para o volume 11. Infelizmente, eu duvido que ele chegue aqui no Brasil em português. Você pode consegui-lo no Kindle da Amazon, tanto físico, né, como no Kindle digital. Só que, né, preço em dólar, o preço tá lá em cima, fica muito caro para o brasileiro comprar, infelizmente, né? Para quem segue meu canal sabe que eu já fiz vários reviews deles em inglês e já falei várias vezes dos quadrinhos, inclusive até para certos membros da Liga Nerdola, como o Gui, né, o Gui do canal Retro Console Gui lá, ele também segue. Eu acho que eu sou um dos poucos brasileiros que está lendo desde o começo, né? E aqui então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumo, né, um review, um resumo do volume 1 da série. E se você gostar, por favor, comenta e eu faço um resumo dos próximos volumes também, né? Vou fazendo um por um, tá bom? Então, vamos começar. A história começa com a pequena Carly, ela tem por volta aqui de 10 anos e ela leva uma pancada de bola de beisebol na cabeça, né, pelo melhor amigo dela, que era o Sig, porque a professora dela insistiu que ela se focasse em jogos de garotos, né? Que é tentar quebrar aquela barreira de diferença entre garotos e garotas, e isso é parte do tema aqui. Mas ela admite para o pai dela que ela não está interessada em jogar beisebol, ela estava interessada em aprender corte e costura, porque ela tinha um sonho de se tornar uma fashionista, né? Trabalhar com moda, né? E ela briga com isso por causa disso, e a professora insiste que ela faça esportes mais comuns de garotos, etc., para, né, quebrar esse ceiling, né, de garotos e garotas, né? E o pai dela fala para ela seguir o que ela quiser, independente do que seja. E isso é parte do tema do volume 1. Anos se passam, Carly já é mais madura, ela tem por volta aqui de 18 para 19 anos, e ela começa a trabalhar como modelo, né, em uma agência de talentos, né? Não só isso, ela começa a produzir seus próprios vestidos, suas próprias roupas para a agência. E uma dessas coisas, ela faz o que eles chamam de evento para as tropas, né, as tropas americanas que estão no exterior. E ela faz tipo cheerleaders, faz uma apresentação de dança com elas e fala dela, né? Vocês não gostaram dessas belas garotas e as belas roupas dela, né? E para uma frente de soldados. O que é engraçado é que eles dão uma zoeira aqui, né? O local se chama Topeknikistão, né? É um país, obviamente, na Europa Oriental, mas é um país fictício, né? E as tropas, os soldados ficam quietos, ninguém fala nada, ninguém assovia, ninguém fala que ela é bonita, ninguém fala que o vestido é bonito, nem nada, porque eles estão com medo do RH chegar neles e eles terem que ouvir alguma coisa sobre machismo, misoginia, coisa do tipo. Então todo mundo fica quieto, o que deixa Carly irritada. Ou seja, é um switcharudo que acontece normalmente, né? É uma espécie de tema que eles usam aqui no quadrinho. Porém, as coisas mudam quando ela estava saindo, né? Literalmente um meteoro cai no carro onde ela estava e explode. Aí você pensa, o que aconteceu com Kali, né? Bem, na verdade, mais para frente você descobre que não é um meteoro, na verdade é um pedaço de um satélite que estava em Vênus e caiu nela. Aí você pensa, é o fim da Carly? Não, esse é o acidente inicial que muda a vida de Carly para sempre, né? Ela acorda tempos depois, por volta de 3 semanas depois, e ela está no lugar chamado a Área 51, com um cientista que começa a fazer testes nela. E eles conversam depois de um tempo, descobre que na verdade ela sobreviveu de alguma forma, mas ela está coberta de uma espécie de radiação chamada quimeratons, que ele fala que é uma radiação que em geral afeta animais e é liberada em certos objetos radiativos, mas que vem do espaço e nunca foi vista afetar humanos da forma como afetou
ela, né? E o cara está explicando isso enquanto que ele fala, realmente, aqui é a área 51, então por favor não olhe nos lugares que a gente está apontando. Basicamente ele diz isso. O engraçado é que o pessoal da área 51 descobre que ela tem umas certas habilidades, que a radiação está afetando o corpo dela de alguma forma, e oferecem a ela um trabalho, literalmente trabalhar, né, para o exército para a área 51. Ela fica irritada, ela fica triste, achando que ela é obrigada, e os caras falam, não, na verdade você pode recusar se você quiser. E ela recusa, e eles soltam ela do lado de fora da área 51, com uma camiseta que depois eu prestei atenção, tá escrito eu visitei a área 51 e só ganhei essa porcaria de camiseta. É o que tá escrito na camiseta, é engraçado. Né? E então, soltam ela. Aí que você nota, ué, por que os caras não deixaram? Normalmente você pensa, os militares tomariam ela, né, e transformariam ela em guinea pig de experimentos e tal. Mas aí mais pra frente você vai descobrindo que nesse mundo existem vários tipos de heróis com superpoderes já. Então, uma pessoa com radiações e superpoderes, bem, não é algo anormal. Tanto que a área 51 é literalmente aberta aqui e ninguém se importa. Ou seja, é algo comum nesse mundo. Quando ela volta para casa, ela descobre que ela tem poderes elétricos, né, de controlar e liberar bioeletricidade e voar. E quando ela se transforma, o cabelo dela, que é ruivo normalmente, fica loiro. Depois disso, ela pensa: vou usar vou me reinventar dessa forma, vou usar esses poderes para alguma coisa. E aí começa a saga dela para usar esses poderes. Nesse momento, ela ainda não pensa em se tornar super-heroína. Ela volta para a agência de modelos que ela trabalhava e ela descobre que, na verdade, nas 3 semanas que ela estava, né, desmaiada, a cidade dela, e entre outras, aliás, ela mora em Oscar e Diana. Diferentemente da maioria dos heróis que ficam em Nova York ou Califórnia, a Carly se passa no Middle America, no meio dos Estados Unidos, né, que é um pouco mais pessoal, mais rural. Na cidade está sendo atacada por monstros gigantes. É, literalmente isso. E o cara oferece ela como para combater esses monstros, já que ela tem superpoderes. E ele fornece, né, a roupa dela e ela se torna Warman. Né? E a roupa dela, no final, é bem parecida com a roupa da Miss Marvel, né? A Capitã Marvel, no caso. Né? Então é meio que uma sátira à Capitã Marvel. Né? Mas, diferentemente da Capitã Marvel dos quadrinhos atuais, a Carly não é uma chata insuportável. Né? Ela é uma personagem bem legal. E ela começa a trabalhar nessa agência combatendo monstros, ou seja, aí você já descobre que o mundo, na verdade, tem monstros atacando, tem super-heróis atuando como em agências tipo de idol ou de modelos, ou seja, os super-heróis eles são pagos, eles não são, né, livres que nem nos quadrinhos, né? Ou propriedade do governo, né, no caso. E assim ela vai criando a fama dela como super-heroína. Mas não para por aí. Ela começa a enfrentar monstros todos os dias com a roupa, como eu falei para ela, como falei para vocês. É uma roupa que lembra um pouco a Miss Marvel, mas ela enfrenta os monstros de toda forma e os monstros, toda vez que são destruídos, se transformam em uma espécie de lama, né, meio estranha. E ela não entende por quê e ela tenta investigar, mas o pessoal da agência não tá nem aí. Ela só quer que ela vai lá, destrua os monstros, ganhe fama e venda merchandise. O cara literalmente, né, tirando proveito dos heróis para ganhar muita grana com isso. Exatamente por isso eles começam a brigar e começam a discutir sobre esses direitos e tal, e sobre o que ela fez. No caso, Carly pegou uma das faixas que ela usa como heroína, que usa um tecido muito caro, e dá para uma mulher de rua que estava passando frio. E bem, nesse ato de bondade, o cara fica irritado, fala: você passou esse tecido e é nossa marca, porque era um cachecol muito bonito com a marca, né, da agência, para uma pessoa qualquer, etc. E ela começa a brigar e eles têm uma briga e ela acaba se separando da agência, largando, né, abandonando a agência e fala: eu vou criar a minha própria marca e tal, e vai seguir. Até então ela só usava coisa de super-herói para seguir com a marca dela de moda para trabalhar, porque o foco dela sempre foi trabalhar trabalhar com fashion, trabalhar com moda, né? E assim ela cria a sua própria marca e seu próprio nome, cria a sua própria roupa e se torna Kamen America, né? Ela continua enfrentando os monstros, né, sem ganhar absolutamente nada com isso,
mas tenta chamar atenção para a popularidade dela, para passar a marca dela de moda, né? Vender as suas roupas, etc. Então, no caso, tudo ia muito bem até então. Porém, as coisas mudam, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Lembra aquele país que ela estava lá, entretendo soldados com a dança e com a roupa de cheerleader dela? Bem, naquele país, né, as tropas russas, com um, um grupo mercenário chamado Mingen, ataca e toma um grupo de reféns. Quem eram os reféns? Eram missionários que foram lá para ajudar, né, dar comida para os refugiados e para as pessoas que sofrem de guerra. É coisa bem comum em locais de guerra, né? Mas esse grupo mercenário acabou destruindo os soldados lá e tomando o local e tomando os reféns. Esses reféns, na verdade, dois deles eram o pai e a mãe do melhor amigo dela, um amigo de infância dela, Sig. E sabendo disso, ela decide falar: eu tenho que fazer isso, eu vou ajudar. Então ela pensa: com esse poder eu vou ajudar eles, porque já que ninguém está ajudando, já que ela não tem nenhuma agência com o governo nem nada, ela decide: eu vou lá ajudar. E bem, aí mostra a extensão dos poderes dela, porque ela consegue ir dos Estados Unidos até o local em por volta de 2 horas e meia, usando a velocidade dela voando. Então, ou seja, mostra também a extensão, o quanto ela é poderosa, tá? Nisso, ela acaba encontrando outra pessoa, Misha Lovakova, a líder dos mercenários lá, né, de uma família de Soldiers of Fortune, né, de uma família de mercenários. E assim como Carly, ela também foi atingida por um dos pedaços do satélite e ela ganhou superpoderes também. No caso, ela ganhou o poder de gerar e controlar fogo. Carly acaba usando seus poderes para derrotar alguns mercenários e ela, né, toma a frente e fala: ah, você é aquela pessoa que aparece na TV lá com superpoderes, Kamen América, né? E elas partem para a porrada e é a primeira batalha de super-heróis, entre elas fogo contra raio. E mostra ali também a extensão dos poderes da Carly e a extensão dos poderes dessa mercenária, né? Ambos foram atingidos e tiveram poderes da mesma fonte e elas se enfrentam. Porém, Carly não tem experiência em combate. Já Misha foi criada para ser um soldado. Então ela leva uma desvantagem aí. No final, Misha derrota Carly, porém Carly ainda estava acordada com a situação. A situação se extrema, só que Carly começa a conversar com ela. E ela usa o bom e velho, coisa de anime, o Talk no Jutsu do Naruto, e começa a conversar. E ambas descobrem que tanto Carly quanto Misha não queriam a vida que elas queriam, né? Misha nunca queria se tornar um soldado e Carly nunca queria focar em esportes, assim como a professora dela insistia. Ambas, no final, queriam trabalhar com moda, queriam ser fashionistas. E a série termina assim: a Carly convence Misha a largar pelo menos não desistir do local, mas pelo menos largar os reféns, né, devolver os reféns, soltá-los, e Carly acaba salvando os pais do seu melhor amigo, do seu amigo de infância, né? Infelizmente, Misha fala que ela iria para a corte marcial para fazer isso, apesar de ser uma mercenária, ela estava quebrando os contratos. E no final, Misha acaba sendo expulsa da organização mercenária, né, do contrato russo, e ela acaba abandonando a organização mercenária e ela acaba indo morar nos Estados Unidos, né? Carly continua a sua saga e diz que vai continuar trabalhando enfrentando esses monstros e trabalhando como super-heroína para crescer com sua marca. Então, parte da história dessa é essa. Ela não queria se tornar super-heroína. Ela ganha os poderes por pura coincidência, pura sorte. E quando ela vê, ela pensa: eu vou proteger essas pessoas próximas a mim e eu vou proteger a minha cidade. Então, é uma espécie de origem muito diferente de heróis. Ela lembra um pouco até o estilo meio japonês, né, de anime e mangá, de heroínas, né, de super-heróis, onde o cara não está necessariamente interessado em salvar o mundo, que nem a maioria dos super-heróis da Marvel e DC, mas proteger as pessoas próximas dela e as pessoas da cidade dela, ao mesmo tempo que ela segue com a marca dela, porque diferentemente dos outros casos, todo mundo sabe lá que Carly
é a Kamen América. A identidade dela não é segredo, apesar que podia ser, né? Então não é segredo. Então ela usa, né, as suas atitudes de super-herói para tentar crescer a marca dela de Carly's Vision, né? A visão de Carly, que é uma marca de moda. Mais para frente, as coisas mudam e mais pessoas vão surgindo, né, e entrando no grupo da Kamen Corp. Bem, esse é o volume 1, né? É bem simples. O primeiro volume deles vendeu bastante, o pessoal se impressionou, gostou da mensagem, gostou da história, gostou das personagens. A Carly é uma personagem que todo mundo gosta. Ela é tipo ela lembra um pouco a Usagi da Sailor Moon, né? A Serena da Sailor Moon, né? Um pouco só. E ela é uma personagem que todo mundo gosta. Ela é uma personagem comum. Ela não é tipo uma super gênio que nem o Homem-Aranha ou super rica nem nada. Ela é simplesmente uma pessoa, uma garota comum, né? Uma mulher comum que ganhou poderes e acabou se tornando super-heroína. Então, bem, esse é o foco dela. Não teve nenhuma tragédia também que a levou a ser super-heroína. Foi basicamente a sua educação de familiar que ela acabou decidindo, bem, os pais do meu amigo, né, do meu amigo de infância estão com problemas, podendo morrer, eu tenho poder, eu vou ajudar. E foi isso que aconteceu. E disso gerou, né, um efeito em cadeia e muitas coisas começaram a acontecer. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse resumo. Se vocês quiserem, comentem aí e eu faço o resumo do volume 2, tá bom? Por hoje é só e a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.